Olá, tudo bem? Professor Eliseu aqui mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de introdução à biologia celular, falando sobre uma das organelas mais importantes das nossas células. Aliás, é aquela que provavelmente eu vou falar muitas vezes ao longo do nosso curso, você vai ouvir em outros momentos a respeito dela, que é a mitocôndria, tá? O que são as mitocôndrias? Quais são as suas funções e por que elas são extremamente importantes na célula. Aliás, eu diria que, dentre todas as organelas, para mim ela é a mais importante depois, claro, do núcleo, onde fica a informação genética. Então, basicamente, em ordem de hierarquia de importância, digamos assim, eu colocaria o núcleo, porque toda a informação genética está nele, e as mitocôndrias, porque a mitocôndria ela tem uma função de geração de energia e, na verdade, nada no corpo vai funcionar sem energia. Bom, vamos entender isso. Definição. As mitocôndrias, definição aqui do lado, ó, desse lado. Aqui, rapaz, aqui. Contrário, né? Que o vídeo é o contrário. Bom, definição. As mitocôndrias são organelas celulares relacionadas ao processo de respiração celular. O processo de respiração celular. Por meio do processo de respiração celular, uma grande quantidade de ATP é gerada e gera energia para a célula. Bom, então vamos entender o que é isso. Aqui do lado nós temos a representação de uma mitocôndria. Veja que nós temos ali várias setinhas apontando DNA mitocondrial, ATP sintase, membrana externa. Então a mitocôndria ela tem uma membrana que envolve ela, o espaço intramembranoso, a membrana interna. Então tem uma membrana mais externa e uma membrana mais interna. Tem um espaço entre essas membranas, que é onde substâncias vão chegar ali para fazer a síntese do ATP. Nós temos ribossomas também dentro das mitocôndrias, que vão produzir ali as proteínas necessárias para a fabricação do ATP, né? Então, para o funcionamento da mitocôndria, nós temos ali a necessidade de proteínas. E essas proteínas são produzidas pelos ribossomos. Veja que nós temos aqui dentro da mitocôndria um negócio chamado DNA mitocondrial. Então, além do DNA lá do núcleo da célula que nós também temos DNA, tecido genético, da própria mitocôndria. Nós temos uma informação relevante aqui: todas as mitocôndrias elas são herdadas das nossas mães. Tá? Então, o DNA mitocondrial ele dá informação de quem é a sua mãe. Através de um teste de DNA mitocondrial, a gente descobre quem é a mãe de uma pessoa. Bom, esse DNA mitocondrial vai gerar o RNA mitocondrial, que vai ser lido pelos ribossomos mitocondriais para produzir as proteínas mitocondriais, e essas proteínas são importantes na síntese do ATP. E aqui nós temos a representação da ATP sintase. Aqui as coisas que nós vamos falar entram dentro das mitocôndrias para ali a mitocôndria utilizar essas substâncias que nós vamos falar para produzir o ATP. Muito bem. Então, vamos sair aqui. Vamos vir nessa outra imagem, onde nós vimos o DNA, etc. Está aqui um desenho da mitocôndria, certo? Então, resumidamente, as mitocôndrias elas são usinas de energia para o corpo. Usinas de energia. As mitocôndrias são organelas celulares relacionadas ao processo de respiração celular, como nós já falamos. São frequentemente referidas como casas de força ou usinas elétricas das células, pois por meio do processo de respiração celular uma grande quantidade de ATP é gerada. O que é, portanto, então o ATP? Ora,
ATP é essa molécula que você está vendo aí, certo? Então nós temos aqui a molécula de ATP, ela é capaz de armazenar energia química, que ao ser quebrada, a molécula é gerada, é liberada essa energia no organismo. Bom, então veja, o ATP, ele na verdade significa adenosina trifosfato. Então, A de adenosina, T de tri, P de fosfato, né? Fosfato escrito aí com PH. Então, a adenosina trifosfato, ela é uma molécula que tem uma grande capacidade de armazenamento de energia. Então, veja, as moléculas são o quê? Né? Vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui. O nosso corpo, como eu já falei, ele é um organismo completo, que é dividido em sistemas. Nós vamos ter vários sistemas digestório, nervoso, cardiovascular. Cada um desses sistemas vai ter órgãos. Os órgãos, por sua vez, vão ter tecidos. Os tecidos vão ter células. As células vão ter organelas. As organelas são compostas, então, por moléculas. Essas moléculas são compostas por átomos. Os átomos, eles são as estruturas compostas aqui por prótons e nêutrons, que vão compor a tabela periódica. Então, na tabela periódica, nós temos aqui todas as informações dos átomos. Então, nós temos vários tipos de átomos. Nós temos os átomos de hidrogênio, de hélio, de lítio, de bário. Veja aqui, ó, o número 3 na tabela periódica, ele é exatamente o lítio. Cadê? Agora não sai não, é? Ele é o lítio. O número 3 na tabela periódica, tá aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho, o número 3 é o lítio. O lítio, por exemplo, é o elemento que é utilizado nas baterias de celulares. Então, nas baterias dos celulares, nós temos um composto nas baterias dos celulares, nós temos um composto feito de lítio. E o lítio, ele tem capacidade de retenção de energia. Então, essa energia que fica armazenada nas baterias, nós chamamos de energia química. Essa energia química, portanto, ela fica armazenada lá nas moléculas de lítio. Então, nós temos várias moléculas pequenas e grandes. O DNA é o exemplo de uma molécula grande. O ATP é uma molécula menor que o DNA, obviamente. É uma molécula pequena. E essa molécula de ATP, ela tem então essa função, essa capacidade de armazenamento de energia. Então, as moléculas de ATP são como se fossem baterias também. Então, elas armazenam energia. Observa aqui embaixo, nessa molécula de ATP, que nós temos os ozinhos aqui, representam átomos de oxigênio. O H representa átomos de hidrogênio. O N representa átomos de nitrogênio. O P representa átomos de fosfato, certo? Onde não tem aqui nada são os carbonos, né? Então, veja que aqui nós temos três letras P. Essas 3 letras P representam exatamente 3 átomos de fosfato. Então, esses 3 fosfatos é que dá o nome trifosfato, adenosina trifosfato. A adenosina é um tipo de célula e a adenosina é um tipo de molécula, e essa molécula de adenosina específica tem 3 fosfatos. Quando nós utilizamos o ATP, quando o corpo vai utilizar o ATP, por exemplo, para eu movimentar os músculos do meu corpo e dançar, sei lá, me mexer, andar, falar, fazer qualquer coisa. Para eu fazer qualquer coisa, eu tenho que utilizar as moléculas de ATP que eu tenho no meu corpo.
E como é que eu vou utilizá-las? Elas são quebradas, certo? Elas meio que, entre aspas, explodem, tá? Você imagina uma bombinha. Uma bombinha, ela tem energia dentro dela, mas essa energia só vai ser liberada quando ela explodir, tá? Então você imagina o seguinte, que essas moléculas de ATP é como se fossem bombinhas, e essas bombinhas explodem. Quando elas explodem, então o que acontece? Essa terceira ligação aqui do final, essa terceira ligação aqui de fosfato, você tem 3 fosfatos, essa terceira ligação aqui, ela vai ser quebrada. Então ela meio que vai, entre aspas, explodir. Então nessa explosão ela vai liberar essa energia. Então a molécula de ATP, ela é quebrada para liberar a energia que está nela. E ela é quebrada nessa terceira ligação de fosfato, tá? Bom, o que acontece então? Ao quebrar o ATP, a energia ela é liberada para o meio externo e ela vai ser utilizada pela célula para fazer qualquer coisa aí dentro da célula. Muito bem? Muito bem, então. Então, para a mitocôndria funcionar, ela vai utilizar 3 coisas. 3 coisas. Eu vou abrir aqui um bloco de notas. Bom, veja só. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. De forma geral, para a produção da adenosina trifosfato, para a produção do ATP, a mitocôndria, nesse processo, vai utilizar, primeiro, oxigênio. Então, veja que lá na composição do ATP tem oxigênio. Ela vai utilizar oxigênio, tá? O oxigênio, portanto, ele vem de onde? De onde vem o oxigênio? Vem do seu sistema respiratório. Então, você respira para quê? Você respira para que essas células tenham oxigênio nas mitocôndrias para gerar energia. Quando você para de respirar, você não tem como gerar energia. Então você morre, certo? Todo mundo sabe disso. Agora você sabe por que a gente morre quando para de respirar. Porque sem oxigênio o corpo não funciona, não tem energia no corpo, tá? Muito bem. Além do oxigênio, nós vamos utilizar também açúcar. Você não come açúcar? Ah, mas eu sou diabético, eu tomo tudo 0 açúcar. Não, tudo bem, você toma tudo 0 açúcar, mas você consome açúcar. Você só consome uma quantidade de açúcar regulada, porque em tudo que você come vai ter uma quantidade de açúcar, tá? Esse açúcar, então, que vai ser utilizado, na verdade, esse açúcar é a glicose, né? Então, essa glicose, ela vai ser quebrada lá pela insulina para gerar ali aquilo que nós precisamos no corpo para formar ATP também, tá? Então, açúcar, que é a glicose, açúcar que é igual aqui no caso a glicose, e isso vem de onde? De onde que isso vem? Isso vem do seu sistema digestório. Sistema digestório ou sistema digestivo, ambas as nomenclaturas estão corretas, tá? Bom, além do sistema digestório, ele absorver ali açúcar, ele vai absorver o que também? Sal. Você não se alimenta de sal? Só que este tipo de sal que eu estou falando aqui, especificamente, é o fosfato. Fosfato. Então, o fosfato, eu poderia escrever em português aqui também com F, normal, né? Tanto no pH, trocar o pH por F, não tem problema. Esse fosfato, então,
ele vai vir também do seu sistema digestório. Também vai se alimentar. Tá certo? Então vejam, de forma geral, aquilo que você faz todo dia, que é respirar e comer, serve para gerar energia para o seu corpo. Então, através do seu sistema respiratório, do seu sistema digestório, você vai absorver as substâncias necessárias para a produção da molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, que lá na mitocôndria vai fazer essa síntese, essa geração do ATP. E então gerar essas moléculas para que haja energia para executar todas as funções que existem no seu corpo, tá? Então, basicamente, as mitocôndrias, elas fazem esse processo. Você pode se aprofundar mais no funcionamento desse processo, se você quiser estudar mais a respeito, estudando sobre respiração celular, síntese do ATP e ciclo de Krebs, tá? Ciclo de Krebs. Vou escrever aqui. Então, basicamente, o ciclo de Krebs, a respiração celular e a síntese do ATP estão relacionados, tá? Dentro desse processo aí. Você pode pesquisar, então, mais a respeito disso para se aprofundar nesse assunto, mas eu acredito que o que nós tínhamos que falar sobre a respiração celular, sobre a adenosina trifosfato e as mitocôndrias, já foi sanado aqui através dessa aula. Nós então damos continuidade a partir do nosso próximo tópico na aula seguinte.